Olha, o Trump tá realmente cutucando o Brasil. Eu diria cutucando o leão com vara curta, mas na verdade, nesse caso, vindo dos Estados Unidos, é muito mais cutucando o Lulu da Pomerânia com vara curta. E eu já vou contar por quê. Aliás, por quê? Primeiramente, a questão da censura. Os Estados Unidos lá passou algumas medidas de combate à censura e aí ele citou o Brasil como exemplo. O pessoal do Itamaraty, do STF, não gostou nada disso, não. Mas, honestamente, não é nem essa a principal cutucada, na minha opinião, que o Donald Trump deu no Brasil. Porque até aí isso aí realmente não afeta no órgão mais sensível dos brasileiros, que é o bolso. O meu bolso, o seu bolso. Porém, teve outro discurso que o Donald Trump fez no Congresso dos Estados Unidos no dia 5 de março, que, olha, esse, na minha opinião, machuca bem mais o brasileiro, porque não só serve para deixar estarrecido o STF e o Itamaraty, mas também serve para impactar nos nossos bolsos. Porque ele usou desse discurso do dia 5 de março para mandar um recadinho direto para o Brasil. Foi o seguinte, Donald Trump falou que muitos países, incluindo aí União Europeia, China e o Brasil, têm aplicado tarifas sobre produtos americanos há décadas. E aí ele deixou claro que os Estados Unidos vai começar a revidar na mesma moeda e vai começar a impor tarifas equivalentes aos países que taxarem os produtos americanos. Segundo as próprias palavras de Trump, outros países têm usado de tarifas contra os Estados Unidos durante décadas. E agora é hora de começar a utilizá-las contra esses outros países também. E aí ele ressaltou que não vai permitir que os Estados Unidos sejam prejudicados nessas relações comerciais. E durante todo o discurso, que durou lá mais de 100 minutos, o mais longo na história moderna dos Estados Unidos, o Trump reafirmou que as tarifas recíprocas adicionais entrarão em vigor já agora, a partir do dia 2 de abril. E assim, isso não é novidade, que o Trump vai fazer essa guerra comercial, já está fazendo. Ele já tinha falado aí de tarifas de 25% sobre determinados produtos, como minério de ferro, por exemplo. Eu até gravei um outro vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. E o fato é que esses anúncios de Trump têm preocupado o mercado e os investidores com os rumos das economias, não só a americana, como também a economia global. Porque essa guerra comercial, esse protecionismo, não é bem visto pelo mercado não, tá, pessoal? Para você ter uma ideia, o índice Nasdaq Composite, por exemplo, que é um dos principais índices dos Estados Unidos, ele registrou uma queda de mais de 9% aí em meio a esses discursos aclamados do presidente americano. E essa queda de 9% não é um pregão, mas é o que ele tem caído aí desde o seu fechamento recorde em 16 de dezembro até agora. Ou seja, quanto mais o Trump fala em protecionismo, mais o mercado se sente incomodado e começa a vender e começa a achar que isso não vai dar boa para a economia. Mas não foi só de protecionismo econômico que o Trump falou nesse discurso longo dele. Ele também aproveitou para elogiar o Elon Musk e o Doge, né, que é não é a moeda, é o Departamento de Eficiência Governamental, que é o departamento dos Estados Unidos que foi capaz aí de cortar vários gastos, já reduziu mais do que 100 mil funcionários federais, cortou bilhões em ajuda que os Estados Unidos davam para outros países, fechou determinadas agências, e aí ele atribuiu ao Musk o mérito de ter identificado essas, as palavras dele, centenas de bilhões de dólares em fraudes. E realmente é um número bastante expressivo. E o Musk estava lá também no Congresso e ele foi ovacionado pela plateia de republicanos na hora que teve essa declaração. E aí, para fechar o discurso, o Trump pediu para o Congresso faça a aprovação de um plano de 4,5 trilhões de dólares para estender em cortes de impostos, reforçar segurança das fronteiras, financiar deportações em massa e algumas medidas aí que são a cara do discurso do Trump. Ele também
destacou que o governo vem intensificando a repressão na fronteira e que teve um recorde ali de prisão de imigrantes ilegais aos Estados Unidos. Foram 8.300 pegos na fronteira entre os Estados Unidos e o México em fevereiro. E a proposta, que ele quer que o Congresso ajude, é de ter uma verba para aumentar isso. Reduzir gastos de 2 trilhões de dólares e mais algumas coisas e, quem sabe, aumentar os gastos para fiscalização nas fronteiras. Bom, tem bastante coisa aí que a gente pode conversar sobre esse discurso um tanto quanto inflamado aí do Trump. Mas, como o nosso foco aqui é a construção de capital de forma global, eu não vou me ater às picuinhas, eu não vou me ater a essa vanglorialização do Elon Musk, se é que essa palavra existe. Eu vou me concentrar mais naqueles 2 pontos do discurso que eu acredito que sejam de maior interesse para nós brasileiros, que pega mais no nosso bolso, sobretudo aqueles que, assim como eu, gostam de construir capital de forma global, que são, primeiro, essa questão das tarifas e o impacto que elas podem gerar para a gente, e segundo, essa questão do posicionamento do Trump com os imigrantes. Então, se você não me conhece, se inscreve no canal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado, a Capital Global é uma empresa especializada em planejamento patrimonial e internacional. Por aqui nós trazemos assuntos relacionados ao que tem acontecido no mundo e aos objetivos da nossa empresa. Então é uma boa maneira de você aprender um pouco a organizar patrimônio, se atualizar e se divertir um pouco também, porque eu acho muito legal falar sobre tudo isso com vocês. Até comprei um microfone novo, porque aquele lá realmente não estava dando mais. Então, poxa, me ajuda a te ajudar. Se inscreve aí pra gente continuar com esse trabalho, porque eu tô realmente empolgado. Eu quero fazer vídeo numa velocidade que eu não vinha fazendo já há alguns meses, para entregar bastante coisa bacana para vocês. Então tá, tem 2 pontos aqui nesse discurso de Trump que eu gostaria de tratar: a questão das tarifas e a questão dos imigrantes. Vamos começar por essa questão das tarifas. E o Trump falou que o Brasil tem aplicado tarifas sobre produtos americanos há décadas. Olha, isso é verdade. E para entender melhor essa questão, deixa eu contextualizar o histórico das tarifas de importação entre Brasil e Estados Unidos. O imposto de importação no Brasil é um tributo alfandegário que está sob competência da União, que pode inclusive mexer na alíquota sem passar pelo Congresso, só o governo federal ali, o executivo. E o fato gerador ocorre na entrada de produtos estrangeiros em território nacional. Geralmente, a alíquota, o tanto de imposto que eles vão cobrar, depende de um decreto presidencial e a base de cálculo, quando a alíquota for ad valorem, é o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, G-A-T-T. E dados recentes mostram que o Brasil consolidou na Organização Mundial do Comércio uma tarifa média de importação ali em torno de 11,2%. Isso é uma média, tem coisa que é muito mais, tem coisa que é muito menos. Por outro lado, os Estados Unidos aplicam tarifas médias de 2,7% sobre produtos importados, enquanto o Brasil ali na média está em 12%, lá está em 2,7%. Veja, são tarifas de 2,7% por um lado, 12 ponto tantos em outro. Então, se você for olhar sob essa perspectiva, o Brasil realmente coloca tarifas muito maiores sobre os produtos americanos que chegam aqui do que os Estados Unidos colocam sobre os produtos brasileiros que chegam por lá. E essa disparidade é um dos pontos levantados por Trump para justificar tarifas recíprocas. Ou, nas palavras dele, que eu particularmente gosto muito mais, para revidar na mesma moeda. Olha, eu não estou defendendo o protecionismo, mas eu gostei dessa expressão, porque quando você fala revidar, o significado dessa expressão, dessa palavra, é agir em resposta a uma agressão, revidar. Então, implicitamente, na hora que o Trump fala que está colocando tarifas no Brasil, ele está, usando essa palavra, revidar, admitindo que a tarifa brasileira em produtos americanos é uma agressão. E, na minha opinião, toda tributação é uma agressão. E é por isso que eu gostei dessa escolha de palavras ali do Donald Trump. E outra, ele fala não tarifa nos produtos, ele fala tarifa contra o país. E que também bota essa postura aí de
está utilizando isso como se fosse uma arma de repressão. Ou seja, tarifa é uma forma de coagir, é uma forma de violência. Toda tributação, na minha opinião, é uma agressão. E é por isso que eu gostei da escolha das palavras, mas não da ação protecionista. A escolha das palavras é outra conversa. O meu ponto aqui é só entender que o Trump, ele, na minha perspectiva, ele falou a verdade ao dizer que o Brasil adota uma postura mais protecionista que os Estados Unidos e coloca mais tarifa em produtos americanos do que os Estados Unidos colocam em produtos brasileiros. Isso é fato. Agora, o que ele vai fazer diante disso e se você está de acordo ou não, aí a gente pode conversar. Essa estratégia dele é uma espécie de dá que eu te dou outro. Do tipo, eu vou tomar, mas você vai tomar também. Eu não quero que tenha imposto nos meus produtos. Se você for colocar, eu vou colocar no seu também para forçar você a tirar em cima dos meus. Dá que eu te dou outro. O que é uma postura, uma estratégia um tanto quanto inusitada, para dizer o mínimo. Inusitada, porque, sob o ponto de vista comercial, não parece inteligente, mas também não é nenhuma novidade. Vale a pena lembrar que essa não é a primeira vez que os Estados Unidos adotam medidas como essa, protecionistas, de querer traçar uma guerra comercial. Pesquisando mais sobre isso, eu encontrei informação sobre uma lei tarifária de 1930, que foi criada em um contexto parecido lá na pós-Grande Depressão, que se chama Tarifa Smoot-Hawley, se é assim que se fala, eu não sei. E, na ocasião, essa tarifa implementou políticas comerciais protecionistas nos Estados Unidos, elevando as tarifas sobre mais do que 20 mil produtos importados. A lei, que na época foi assinada pelo então presidente Herbert Hoover, em 17 de junho de 1930, como eu falei, era um contexto pós-crise de 1929 e tinha a intenção de criar um protecionismo na tentativa de proteger a indústria americana. Era, assim como agora, uma espécie de guerra comercial. Era, assim como hoje, algo muito semelhante ao que Trump está fazendo. Além disso, também é importante lembrar que o Brasil já enfrentou algumas disputas comerciais significativas no passado. Teve o caso lá envolvendo subsídios ao algodão contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. Uma disputa em que o Brasil contestava os subsídios concedidos pelos Estados Unidos aos seus produtores de algodão, alegando que tais práticas prejudicavam os agricultores brasileiros. E aí, naquele caso, após uma longa batalha legal, a OMC decidiu a favor do Brasil, autorizando medidas de retaliação contra os Estados Unidos. Teve, recentemente, toda essa polêmica no minério de ferro e a tarifa sobre ele, que eu já mencionei. Enfim, essas ações demonstram que os políticos, eles fazem uso de estratégia de soft power para defender interesses de poder, interesses nacionais, interesses de coerção. Hoje em dia, entrar em guerra pega mal. Então, eles fazem embargos, eles aumentam tributos, eles dificultam transações internacionais, eles buscam soluções criativas para não entrar numa guerra de combate armado e sim numa guerra de soft power. E nessa guerra de soft power, a tarifa, a tributação, se mostra como uma arma poderosa para lesionar adversários e, quem sabe, lesioná-los mais do que você também vai ser lesionado. Eu não acho interessante, porque ele está indo numa guerra comercial que todo mundo vai acabar se prejudicando. Mas eu já comento mais sobre isso. O fato é que ele está indo. Ele fez esse discurso aí. Ele está botando essas tarifas em países como Brasil, China, toda a União Europeia. E como você poderia esperar, é claro, as reações internacionais, elas não estão aí muito bem. O pessoal não está gostando muito dessas tarifas anunciadas pelo Trump, não. A China, o Canadá e a União Europeia já começaram a se posicionar nesse novo cenário. A China, por exemplo, respondeu a essas tarifas colocando tarifas de até 15% sobre produtos agrícolas americanos, como soja, carne e milho, por exemplo. Já o Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, ele também anunciou tarifas de 25% sobre produtos dos Estados Unidos, ressaltando a necessidade de, segundo ele, proteger a economia e os empregos canadenses.
Eu não sei se ele liga tanto para isso, não. Acho que ele liga mais pro poder dele também. Mas guerra comercial é assim. Também é uma guerra de narrativas. E essas ações, Estados Unidos, China, Canadá, elas sinalizam, no mínimo, uma escalada nas tensões comerciais globais. Uma escalada que tem potencial para se transformar numa guerra comercial de maiores proporções. Até porque os Estados Unidos, ele não só está travando uma briga comercial se você pegar também com a União Europeia, é até pior. Ele simplesmente está parando de dar apoio lá para a Ucrânia e deixando o Putin fazer o que quiser lá naquele continente, falando, tem um mar que nos separa, então, Putin, sirva-se. E a União Europeia, que confiava, terceirizava a obrigação de autodefesa dos países lá, boa parte dela para os Estados Unidos, agora tá falando, poxa, mas e aí, se depois que ele pegar a Ucrânia, ele vai querer vir para a Alemanha também, qual que vai ser? Os Estados Unidos, que papo é esse? Então, são tarifas comerciais de um lado, menos apoio na guerra em outro. O Trump, ele tá querendo uma política de isolar a América como um grande império, independente do mundo. O que ameaça o comércio internacional, ameaça a economia europeia, ameaça a economia asiática, mesmo o Brasil. E é claro, os países vão sentir necessidade de uma resposta coordenada, de unir esforços aí para, poxa, já que tá ruim com os Estados Unidos, vamos tentar fazer aqui de outra maneira, vai mudar toda a dinâmica do comércio internacional. E será que isso é bom? Será que isso é ruim? Bom, aí é uma questão de opinião. Na minha, é ruim, porque olhando para a história, pega aquela tarifa lá de 1930, por exemplo, a gente percebe que guerras comerciais, elas costumam ter consequências desastrosas. Lá na lei tarifária de 1930, que lembra o que o Trump quer fazer agora, na minha opinião, aquilo lá serviu para retardar a recuperação depois da crise de 29. Serviu para aprofundar a Grande Depressão, na medida em que foi capaz de reduzir drasticamente o comércio internacional. E as pessoas enriquecem através de trocas voluntárias. Da mesma forma, agora essas tarifas do Trump também podem resultar em custos mais altos para consumidores e empresas. Podem, no mínimo, reduzir a eficiência econômica aí do planeta, prejudicando a competitividade, reorganizando o tabuleiro. E na minha opinião, se a ideia é realmente fortalecer a economia, o caminho certo deveria ser o livre comércio, porque a troca voluntária enriquece as sociedades. O caminho correto seria apostar e continuar apostando na abertura econômica, que é o que enriqueceu os Estados Unidos historicamente, que é o que enriqueceu mais recentemente. Lugares que até 60, 70 anos não tinha nada, como o caso de Singapura, por exemplo, Malásia. Cresceram muito rápido graças a essa abertura comercial, que fomenta a troca voluntária, a inovação, a competitividade, produtos melhores por preços mais baratos para todo mundo se beneficia, menos o governo, porque uma sociedade na qual o governo ele tem o poder de dizer o que não pode, o que pode fazer, significa que o governo é mais poderoso. E sabe o que político gosta? Político gosta de poder mesmo. Então, numa sociedade com mais livre comércio, todo mundo sai ganhando, menos o Estado. Numa sociedade com menos livre comércio, todo mundo sai perdendo. Só quem ganha, eventualmente, é o Estado, porque agora ele tem mais poder de controle. Isso significa mais poder. No final das contas, protecionismo e tarifas são só um jeito disfarçado de taxar a população, travar crescimento. Se a gente quisesse ter um futuro próspero, a gente deveria abrir as barreiras e não colocar mais delas. Mas, infelizmente, isso é algo que não está no nosso controle. Infelizmente, aqui nesse jogo, a gente é utilizado como peão no tabuleiro. A gente é a massa de manobra. E feita essa reflexão sobre as tarifas comerciais, antes de fechar o vídeo, eu também quero falar um pouco sobre a imigração, que também é outro assunto delicado, que é do interesse de quem constrói a capital de forma global. Os Estados Unidos é o principal país para qual os brasileiros expatriados imigram, né, no caso. Então é algo que sim, você precisa ter atenção e pensar com carinho. E a postura de Trump, a forma como ele tem se colocado nesses discursos, mostra que o Trump aparenta, pelo menos, estar avesso a essa imigração para os Estados Unidos. Tem dado muito o que falar
Os discursos do Trump, inflamados, colocam ele ali como um cara durão, anti-imigração. Alguns diriam até um tanto quanto xenófobo. Olha, eu não acho que seja tão assim. Na verdade, de um lado, sim, o Trump tem aumentado a fiscalização naqueles que estão nos Estados Unidos de forma ilegal, sem visto e tudo mais. Mas, na verdade, os Estados Unidos já tinham essas leis, boa parte delas, antes do Trump. Ele só está aumentando a fiscalização de algo que já existia e está colocando um discurso inflamado em cima. E, de outro lado, apesar dele ter perseguido mais os imigrantes ilegais, ele parece estar disposto a incentivar a chegada de imigrantes legais, desde que pessoas qualificadas. Ele parece estar disposto a incentivar, facilitar para vistos como o EB2NW, que é o que os brasileiros mais utilizam quando vão morar lá, o H1B, que são vistos voltados para profissionais altamente qualificados. O EB2NW, por exemplo, é um visto de residência permanente nos Estados Unidos que é concedido para estrangeiros que demonstrarem que têm habilidades excepcionais ou cujo trabalho seja de interesse nacional para os Estados Unidos. Então, sei lá, se você é um engenheiro no Brasil, você tem habilidade, você tem um histórico que você construiu aqui no Brasil, às vezes você já consegue um EB2NW nos Estados Unidos mostrando que você está indo para lá para empreender, chegar para somar. Já o H1B, por outro lado, é um visto temporário voltado para profissionais especializados que vão para lá trabalhar. Geralmente o pessoal da área de tecnologia usa muito isso, matemática, ciência, enfim, seja um, seja outro, o fato é que o Trump ele não é contra a imigração para os Estados Unidos em si. Ele está combatendo a imigração ilegal e está falando da migração legal até a favor. Por exemplo, o Elon Musk, hoje ele é americano, mas ele não é originário dos Estados Unidos. Um dia ele foi um imigrante para lá, mas um cara qualificado. Mas não só ele, vários engenheiros de software, vários brasileiros que estão lá no Vale do Silício. Tem muita gente boa e esse pessoal aí, o Trump, ele acha legal, tá lá, para ser sincero. O que ele tá batendo mesmo é no ilegal, que, nas palavras dele, tá sobrecarregando o serviço público, tá ameaçando a segurança nacional. Existe uma diferença em ser contra todo mundo ou em falar, vocês podem vir desde que seja dentro da lei. E o que ele defende é que pode vir desde que seja dentro da lei. Um modelo de imigração mais seletivo, menos porta aberta. Um modelo que ele acredita que vai favorecer o crescimento econômico dos Estados Unidos e não que vai craudiar o país tão somente. É aquela ideia de que se um país precisa crescer, ele precisa atrair gente, mas é para atrair gente boa, os melhores do mundo, não qualquer um ali que na verdade só vai estar parasitando o país. Então, não faz sentido barrar cientista, engenheiro, empreendedor que vai acabar contribuindo com a economia local. Mas aqueles que vão para lá para viver de auxílio social, aí talvez faz sentido barrar a entrada. Não estou falando que eu concordo, estou falando que essa é a visão dele. Na verdade, na minha opinião, eu acredito que esse é um assunto bastante delicado. Você abrir a porta para uns, mas fechar para outros, só porque eles não têm tamanha qualificação, é algo que, na minha opinião pessoal, me deixa num dilema. Eu vejo uma encruzilhada aqui. Porque, de um lado, quando eu avalio essa pauta, sob o ponto de vista dos meus valores pessoais, do que eu acredito sob o meu ponto de vista ideológico, eu não acho legal, interessante, que o Estado tenha o poder de fazer essa segregação, de dizer quem pode e quem não pode. Por outro lado, sob o ponto de vista mais utilitarista mesmo, aí eu concordo que atrair os qualificados e barrar quem não tem qualificação ou que não tem um histórico verificável é algo que pode fazer sentido para que melhore a qualidade de vida do país, a segurança e a economia. É só olhar como contra-exemplo o que está acontecendo na Europa. Olha, sob o ponto de vista moral, que bacana que eles estão sendo acolhedores e estão recebendo tanta gente lá. Mas, sob o ponto de vista prático, utilitarista, às vezes parece que, ao receber tantas pessoas de culturas tão diferentes e pessoas que não, às vezes não são bem-vindas nem no próprio país, eles acabam, na Europa, cavando a própria cova, acabando com a própria identidade. O fato deles deixarem os outros se crescerem, serem tão acolhedores no próprio continente, pode ser o que gerará uma tremenda modificação nos valores enraizados nas culturas europeias, responsáveis por fazer eles terem chegado onde eles conseguiram chegar. Então, realmente é um assunto complicado. Então, assim,
sob o ponto de vista moral, sou contra, sob o ponto de vista utilitário, eu concordo. É complicado, é um dilema, uma encruzilhada. E esse modelo de imigração também que o Trump está fazendo aí, que é mais baseado no mérito, mais segregacionista, na realidade não é novidade nenhuma, né? O Canadá, a Austrália também fazem isso, priorizam profissionais qualificados, investem em processos seletivos bastante rigorosos. E mesmo o próprio Estados Unidos, como eu falei, ele já é assim, não é que o Trump começou a criar isso agora. Só que ele tá parando de fazer aquela vista grossa para os imigrantes ilegais que os Estados Unidos fizeram por muito tempo. Fizeram, mas que parece que vai deixar de ser o caso. Então, no final das contas, o que o Trump parece estar fazendo não é nem uma reformulação da política migratória, mas fiscalizar uma política que já é endurecida, de uma lei que já existe e que já não abre as fronteiras assim a seu bel prazer. E sendo isso uma postura ética ou não, gostando do Trump ou não, é inegável que essa estratégia ela pode sim trazer benefícios concretos para a economia americana. Agora eu quero saber, qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Você acha que essa política de imigração baseada mais no mérito faz sentido, que os Estados Unidos deveriam continuar com ela, ou eles deveriam ter uma postura mais aberta mesmo para os imigrantes? Deixa um comentário aí embaixo. E se você quiser saber mais sobre como que funciona para migrar para os Estados Unidos, aproveitar as oportunidades, quem sabe fazer um planejamento para não você necessariamente ir para lá, mas mandar os seus ativos para lá, ou ainda conseguir uma segunda nacionalidade na Europa e em outros países. Bom, você pode se inscrever aqui no canal, porque a gente fala muito sobre isso, mas também confere o nosso site que vai estar aqui na descrição. A Capital Global já ajudou mais do que 2.500 pessoas com estratégias de internacionalização, que vão desde migração até planejamento patrimonial, abertura de empresas offshore e tudo mais. Então, nós podemos te ajudar também. Confere lá, capitalglobal.com.br. Te vejo no próximo vídeo. Por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.